Vibe Mundial FM. Olá, bom dia, ouvintes da Mundial. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre nutrição e alimentação. Semanalmente esse programa fala sobre alguma coisa que eu estou fazendo de errado no meu processo alimentar e que tem contribuído aí para a instalação de várias doenças e vários desequilíbrios. Eu sempre falo nos meus programas que 80% de todas as clínicas médicas estão tratando problemas alimentares. 80% de todas as pessoas doentes, seja lá a doença que ela tiver, ela nasceu do desequilíbrio do processo alimentar. O programa de hoje vai falar sobre esofagite, os problemas de esôfago, né? Que muita gente tem isso manifestado por desequilíbrios aí do processo alimentar e aí causa a esofagite. Nós estamos ao vivo aqui na rádio. Se você quiser ligar aqui na rádio, nós estamos no 31710221. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o programa de hoje, eu estou à disposição. A esofagite, então, é uma inflamação e uma irritação da mucosa do esôfago, tá? O tubo que envia alimento da boca para o estômago. Ele não tem função digestiva, ele só tem função de transporte. A esofagite corresponde à inflamação do esôfago, que é esse canal que faz esse trabalho de conduzir os alimentos até o estômago. A inflamação do esôfago pode acontecer devido a vários problemas de saúde, né? Principal devido a infecções, a própria gastrite, ela pode levar você a ter o problema da esofagite, ela migra, ela cresce, né? E principalmente uma alteração dessa gastrite que começou como gastrite, eu começo a evoluir para refluxo e o refluxo vai trazer o problema da esofagite, que é a inflamação do esôfago, tá? A grande parte das esofagites, ela vem pela presença do refluxo do suco gástrico do estômago para o esôfago. Independe do tipo da esofagite, a doença precisa ser tratada de acordo com a recomendação, podendo ser indicado o uso de medicamentos, né, de anti-inflamatórios, mas a dieta é fundamental para a saúde e para você recuperar a saúde do seu esôfago. Não se consegue tratar uma esofagite se você não tratar a causa da doença, que normalmente ela vem do estômago. Se você tiver alguma pergunta para fazer, nós estamos ao vivo, 31710221. Estamos aqui para esclarecer a sua dúvida sobre esofagite. Os sintomas são muito semelhantes ao refluxo gastroesofágico, mas são intensos e mais graves, porque já dá o agravamento do tecido. O paciente que tem esofagite, ele sente uma azia estomacal com queimação do esôfago constante, piora depois da alimentação, tem gosto amargo na boca, tem normalmente dor de garganta pela ação do suco gástrico, né? Que a esofagite, ela está muito misturada com o refluxo gastroesofágico, então aí ele vai dar esse escape do suco gástrico e vai até a garganta, principalmente à noite, né? A pessoa tem muito isso. Tem mau hálito, tem dor no peito, tem rouquidão, porque vai pegar cordas vocais e assim por diante, e o refluxo de um líquido amargo de sabor salgado para a garganta, dificuldade para engolir e pode haver pequenos sangramentos no esôfago, nem sempre detectado, porque esse sangramento segue, né? Ele desce, vai para o estômago. Se a pessoa, às vezes, expele uma saliva com fios de sangue, isso é extremamente importante, vai ter que procurar um médico. O diagnóstico da esofagite é feito pelo exame de imagem chamado endoscopia digestiva alta,
tá? Avaliado pelo médico gastroenterologista, que é aquele médico que tá lá fazendo a sua endoscopia, né? Ele vai pedir para você ficar em jejum, né, de tantas horas para poder chegar lá, tomar sua anestesia e fazer seu exame lá tranquilamente, sem muitos aborrecimentos. No diagnóstico deste médico, pode vir escrito a esofagite erosiva, que acontece em casos mais crônicos. A erosiva quer dizer erosão, vai estar vermelhinho, vai estar pintadinho de vermelho, porque já existe uma alteração da própria mucosa do esôfago e vai te trazer esses problemas de saúde. E o paciente tem muitos sintomas, especialmente a dor, né? A dor quando o alimento passa, a dor quando come, vai dar aquela dor no peito, e aí que vai fazer ele procurar rapidamente aí um médico para poder fazer uma avaliação interna, tá? E a esofagite não erosiva, a esofagite não erosiva, leve, com pouca lesão ou grau leve de inflamação. Isso vem escrito no diagnóstico. Normalmente, quando o médico visualiza uma situação pouco comum, ele vai fazer um exame de biópsia. Ele vai pegar um pedacinho lá do seu esôfago e vai mandar para análise. E esse exame normalmente é feito com a coleta desse material inflamado, né? E encaminha para uma avaliação histológica para identificar o grau de inflamação que existe nesse tecido, né? Nessa doença. Quando você recebe, então, esse diagnóstico, né? Você também pode ter aí a classificação e causa da esofagite. Vem escrito lá no exame. Esofagite eosinófila. Aí vem lá que existe muitos eosinófilos que foram encontrados nesse tecido, né? Caracterizado aí dessa inflamação. Os eosinófilos, né? Estão ali na mucosa do estômago e é uma presença de tem uma avaliação lá que existe 15 ou mais eosinófilos por campo de avaliação. E aí ele diz que é uma esofagite eosinófila, tá? Os eosinófilos são células da série branca do sangue responsáveis por defesa. Ele faz parte do grupo de defesa, que ajudam na regulação das inflamações e combatem muitas reações alérgicas que a pessoa tem. A esofagite acontece quando há uma alta concentração dessas células na região do esôfago. A pessoa com esse tipo de esofagite tem, na sua maioria, uma alergia a muitos mais alimentos. Vocês percebem que a coisa começa a dar mais sinais de que você precisa fazer uma dieta que te ajude a tirar os alimentos de característica alérgicas alimentares que agravam todo o seu processo esôfago, estômago, intestino. Eu sempre explico para os meus pacientes que quando você perceber que você precisa tomar um remédio para dor, deu um desconforto e você tem um remédio para dor, você tome o remédio para passar a dor e procure em seguida, na mesma semana, um profissional, um médico, nutricionistas, pessoas que vão procurar em você um diagnóstico do seu problema de saúde. Você não pode deixar que a sua dor se cronifique. Você pode ter uma doença inicial chamada doença aguda, onde o médico vai lá, vai fazer a pesquisa, vai pedir exame de laboratório, vai pedir exame de imagem, né, exames de inspeção, como é que é o caso aí da endoscopia, e aí vai criar um diagnóstico em cima daquele seu problema inicial, daquela dorzinha inicial que você teve. Aí você não evolui essa doença para cronicidade. Você cronificou uma doença, ela se espalha para todo canto. Eu vou dar um exemplo. A esofagite, ela não nasce sozinha. É muito raro a pessoa ter um problema de esôfago sozinho. Normalmente, ela vem do agravamento do seu problema de estômago. Então, você tem um problema de estômago, você começa sentindo azia,
empachamento da comida, a minha comida não digere no estômago, doutora. A azia, que significam doenças relacionadas à baixa produção de suco gástrico. Aí você tem o empachamento, você não produz suco gástrico suficiente, essa comida para no estômago. Você almoça às 6 horas da tarde, a comida está parada no estômago. E é isso. Você vai ter arrotos constante. Você arrota a comida várias vezes. A comida, ao invés de ser digerida, ela começa a fermentar dentro do seu estômago. E aí tem muito arroto. Você tem aftas na boca. Você começa a ter o agravamento para depois aparecer, por último, o refluxo. Quando você adoece o estômago, quando a sua mucosa do estômago está adoecida, pode ser, ela se manifesta pelo arroto, pelo empachamento, pela azia. A cronificação disso vai agir em cima dessa válvula cárdiaca, essa válvula que está entre o esôfago e o estômago. E essa válvula começa a abrir, ela perde a tonicidade. E aí o suco gástrico começa a espalhar para o esôfago. E aí você tem o refluxo. Aí, então, essa queimação começa a cronificar. E isso vai trazer os problemas de inflamação do seu esôfago. A doença para aí, doutora? Não, ela não para aí. Ela pode comprometer garganta, ela pode comprometer pulmão, ela pode comprometer o seu intestino, que é a parte da sequência do seu problema de estômago. Ela vai pegar intestino. E aí, então, você vai ter problema de intestino preso, intestino solto, altíssima produção de gases, e aí começa a ter problemas imensos. Mexeu no estômago, mexeu no intestino, mexeu na permeabilidade intestinal, é a porta de entrada para uma infinidade de doenças que acontecem no metabolismo. Primeiro, você começa a adoecer dos órgãos de entrada, né? Estômago, aí afeta o intestino, aí afeta todo o metabolismo. Isso vem depois. No caso aqui do esôfago, é o agravamento do problema do estômago. Marque uma consulta. O telefone do meu consultório é o 2977-1088 para os consultórios do Jardim São Paulo. Nós estamos perto da estação Jardim São Paulo do metrô e estamos em Bragança Paulista. O pessoal do interior gosta mais de ir para Bragança porque é mais perto e mais fácil. Vamos continuar falando sobre esofagite. Existe a esofagite medicamentosa, doutor? Existe. Lembra quando eu falei assim, não deixe uma doença cronificar em você? Uma doença de cronificação é uma doença que vai interferir na função daquele órgão. Quando essa doença, que é aguda no órgão, ela passa para a parte interna do seu corpo, ela é uma gordura, ela é uma doença de cronificação. Ela começa a dar problemas em você do seu processo digestivo. Aí você vai no médico, ele vai te dar remédios para controle da sua doença de estômago. E não vai resolver o problema do estômago. Fica controlada a doença, não fica curada. Por isso que qualquer problema de estômago, de gastrite, problemas intestinais, esofagite, a dieta é a coisa mais importante para isso. Nós precisamos diminuir o seu processo inflamatório geral, que gastrite é inflamação do estômago, esofagite é inflamação do esôfago. Então, você precisa ter essa visão de que melhorar, curar doenças está principalmente na causa dela. Então, nós vamos avaliar o porquê que você desenvolveu essa esofagite. Então, às vezes, você tem embutido nisso tudo um problema emocional. Você tem aí, está passando por problemas emocionais de muita ansiedade, de muito estresse por causa do trabalho, por causa do momento que nós vivemos hoje, né? E isso daí vai te trazer muitas doenças. Então, você começou a desequilibrar, então, o seu emocional. Você começa a viver o alto grau de ansiedade, o alto grau de depressão. E não é remédio que resolve isso. A base de todas essas doenças nasceram
de alterações que estão lá atrás, que precisavam ter sido cuidadas oportunamente, fortalecer você para que você não entre no estresse, né? Você pode ficar nervoso, pode ficar ansioso, mas você não precisa viver isso 24 horas por dia. Quem vive esse estresse vai ter problemas de estômago, você não vai digerir a comida que você come. Então, aí começam a aparecer os problemas na nossa vida. Então, muitas das coisas que nós vivemos hoje está diretamente ligada ao nosso processo emocional. Vibe Mundial 95,7.